Que alegria estar com vocês mais uma vez. E hoje eu vou compartilhar minha tela, porque hoje nós vamos falar algumas coisas interessantes, mais práticas também, a respeito da nossa mente. Nós viemos falando aí como é importante nós temos uma mente, nós vimos que é possível ter a mente de Jesus. Então, é preciso fortalecer algumas coisas na nossa mente. Nós vamos ver o que significa isso, a mente, em primeiro lugar. Vou compartilhar minha tela e vocês já vão conseguir ver o comecinho, para nós começarmos a falar das coisas de Deus hoje. Apocalipse 22:4 diz assim: e nas suas testas estará o seu nome. E aí a gente sabe que, obviamente, ninguém vai escrever o nome de Jesus na sua testa, mas aqui nessa região, aqui da nossa fronte, da nossa testa, existe algo que se chama lobo frontal, e nós sabemos disso. Então, é aqui que vai estar gravado o selo de Deus. A mente, especificamente aqui o lobo frontal. E aí eu coloquei aí um resumo. O lobo frontal é responsável pelo quê? Olha lá, ele é o centro da espiritualidade, da moralidade e da vontade. É aqui que a gente toma a decisão. É aqui que acontece o pensamento crítico, por exemplo, da causa para o efeito. Você já ficou angustiado de ver pessoas seguindo um caminho que vai levar à destruição e elas não percebem? E aí você fala alguma coisa com jeitinho e você tenta alertar esse procedimento que você, olha, esse caminho que você, principalmente jovens, às vezes a gente conversa com pais e eles falam, eu já falei com meu filho, ele não me ouve. Eu já falei para ele que esse caminho, aonde vai terminar isso? Então, um lobo frontal que não está intacto, às vezes a gente perde um pouco a capacidade de pensar da causa para o efeito. Olha, se eu continuar nesse caminho, não vai ser uma boa coisa, então eu vou parar agora. Olha, se eu fizer isso, vai ser melhor. Então eu escolho fazer isso. Essa força, esse pensamento crítico acontece aqui. A razão, a inteligência social e emocional, por exemplo, pessoas com alta inteligência emocional podem possuir muitas emoções que são fortes. Só que elas controlam as emoções, é como um domínio próprio. Uma vez eu estava vendo uma palestra do Dr. Neil Nedley, não sei quantos conhecem, mas ele disse que estudos mostraram que as pessoas que têm mais domínio próprio, elas são mais felizes. E foi mostrado, inclusive, que inteligência emocional é muito mais importante que o QI, que é o quociente de inteligência. Você pode conseguir um emprego por causa do seu QI, por causa do seu currículo, por causa dos seus cursos, mas você mantém-se nesse emprego ou você cresce nesse trabalho por causa da sua inteligência emocional. No casamento também. É essencial que tenhamos inteligência emocional, para a gente poder se relacionar ali com o esposo, com a esposa, com os filhos. Por exemplo, tem gente que diz assim, ele não me cumprimentou. Então, o que é que eu faço disso? O que eu faço disso define a minha inteligência emocional. Eu vou ficar triste, vou ficar cabisbaixo, vou ficar magoado porque ele não me cumprimentou, ela não me cumprimentou. Eu vou pensar, ou eu vou pensar assim, bom, por que não me cumprimentou? Talvez ele esteja com problemas, talvez esteja precisando de ajuda, e aí eu não me entristeço. Então, olha só, inteligência emocional é mais ou menos assim, se me tratam bem, eu estou bem. Falta de inteligência emocional, se me tratam mal, eu fico triste. Então, nós não precisamos ficar ao prazer de circunstâncias, a pessoa que tem uma inteligência emocional. Também é o centro ali da empatia. Pessoas que têm o lobo frontal intacto, elas sentem empatia. Sabe aquela frase que a gente ouve assim, olha, você não entende o que eu estou passando, você só quem passou por isso que eu estou passando é que vai me entender. Pois é, tem estudos que mostraram que isso não é verdade, que as pessoas com o lobo frontal maduro, intacto e preservado, conseguem sim compreender o que nós estamos passando, o que o outro está passando. Conseguem sentir precisamente o que o outro está passando, inclusive conseguem aprender com os erros dos outros. A luta mental do outro, a dor do outro, as emoções do outro, e aí conseguem tanto ajudar melhor os seus semelhantes e conseguem também tirar lições daquilo que os outros estão passando. Então, veja, o lobo frontal, a nossa mente,
é como se fosse um capacete de proteção. É como se fosse um freio para a nossa natureza que quer ser desenfreada. Quando você tem um carro bem potente, você também precisa de freios. Então, é como um filtro. Você já imaginou andar por aí com um carro? Você andaria com um carro super potente, sem freio, ou sem filtro? Nós sabemos que isso é um desastre. É um desastre. Então, olha, uma mente enfraquecida, nós vamos ver como que a mente tem sido enfraquecida hoje nos nossos dias, mas uma mente enfraquecida é como andar por aí sem freio. É um desastre e é perigoso, inclusive. É perigoso. Vou colocar um texto para vocês verem sobre o selo do Deus vivo, que é colocado na nossa fronte. Olha lá, qual é o selo do Deus vivo que é colocado na testa do seu povo? É uma marca que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor deve ver essa marca de redenção. Então, assim que o povo de Deus é selado em suas testas, e não é um selo ou marca que possa ser visto, mas é uma consolidação na verdade, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, de modo que, olha, não vamos mais ser movidos disso. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então, falando sobre o selo de Deus que é colocado aqui, tem tudo a ver com os nossos dias. Nós temos falado da importância de nós termos uma mente intacta, uma mente, não sermos guiados por emoções, nós temos uma mente capaz de decidir pela vontade de Deus e não pela nossa vontade, e aí nós vemos que isso tudo tem a ver com o selo de Deus. Então, olha só, o que é que nos diferencia dos animais, e você vai ver que é principalmente o nosso cérebro. É claro que temos características físicas importantes, mas a maior diferença está no nosso cérebro, e especialmente no lobo frontal. Olha, com 3,5% de lobo frontal está o gatinho, nosso gatinho. Com 7% de lobo frontal, o nosso cachorro. A gente diz que é o melhor amigo do homem, eles são tão dóceis, tão bondosos, por isso que os gatinhos já são um pouquinho mais, de repente eles ligam um modo serial killer, e já o nosso cachorrinho, ele é mais dócil, ele tem mais lobo frontal. Olha o chimpanzé, 17% de lobo frontal. E nós temos 33%, um terço do nosso cérebro é lobo frontal. E você sabe quanto tempo demora para essa estrutura do lobo frontal se desenvolver perfeitamente, até amadurecer completamente? Você sabia que ele é o último órgão do corpo a ficar pronto? Por volta, quando a gente faz essa palestra pessoalmente, a gente pergunta para as pessoas, quanto tempo aí você acha que demora? Algumas pessoas dizem, talvez quando a criança tem lá uns 5 anos, não, acho que ela para uns 12 anos, e na verdade é por volta dos 30 anos que o lobo frontal fica pronto. Por isso os levitas, eles assumiam as suas responsabilidades depois dos 30. Antes dos 30, eles assumiam como uma forma de estágio, mas era depois dos 30 que eles assumiam as suas responsabilidades. O próprio Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Então, é quando o nosso lobo frontal já está desenvolvido que a gente é capaz, por exemplo, de interpretar provérbios e parábolas. E aí eu faço algumas perguntas para as pessoas, e realmente as pessoas abaixo de 30 anos têm muita dificuldade de decifrar o que significa provérbios, e as pessoas acima de 30 pode ter até alguma dificuldade, mas elas têm mais chance de entender parábolas e de decifrar provérbios. Isso é muito interessante, e aí eu digo, inclusive, para as pessoas que têm menos de 30, a gente acha que os nossos filhos, quando eles estão ali já com uns 18 anos, vai viver a vida, já tá bem grande, tá, já quer ir, vai, tá com uns 20 anos, não, ninguém mais consegue controlar, vai viver a sua vida. Mas não é assim. Deveriam ser dependentes, sim, do julgamento dos pais, pelo menos até os 30 anos. Sabiam disso? Eu digo isso para os jovens abaixo de 30 anos. Vocês precisam do julgamento de pessoas mais velhas. Então, isso é importante a gente entender. Antes dos 30 anos,
nós temos o tamanho de um adulto, mas o nosso lobo frontal ainda está em formação. Então, se tem alguém aí abaixo de 30 anos, vocês precisam da sabedoria dos seus pais ou de pessoas mais velhas que vocês. Confiem nos seus pais e desconfiem de vocês mesmos. O nosso lobo frontal, em resumo, é o gestor do nosso caráter. Eu vou colocar uma imagem que eu fiz para vocês entenderem como que Deus criou o homem. Você está vendo aí um centro superior escrito vontade e um centro inferior escrito emoções, sentimentos, paixões, tá bom? Em cima, centro superior vontade, razão. E os cientistas, eles descobriram algo que eles acharam curioso. Eles pensavam que as decisões fossem tomadas pela razão, pela consciência, pelo pensamento crítico. Ora, para eu tomar uma decisão, eu analiso a situação e tomo uma decisão baseado em um pensamento. Olha, eu analiso isso, aquilo, vejo todas as coisas. Não, aqui eu não vou fazer. Esse eu vou fazer porque tem resultado tal. Ou seja, usa a razão. Mas descobriram que hoje em dia as pessoas estão tomando decisões baseadas nos sentimentos, nos desejos, nas vontades e não mais pela razão. Por que será que isso está acontecendo? Jesus nos mostrou quem é que deve estar no controle. Não são as paixões. Não, é a vontade. Por que a gente diz a paixão de Cristo? Né, quando Jesus ali passou pelos últimos momentos de sua história aqui nessa terra. O que a gente acha? Jesus sentiu fortes emoções? Com certeza. Em um momento ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A alma dele se encolheu diante do que estava acontecendo. Então, sim, ele sentiu emoções muito fortes. Porém, ele disse assim, eu não quero que seja como a minha vontade, e sim como tu queres. Então, Pai, eu não quero passar por isso. É muito ruim sentir essas coisas. Eu não estou sentindo que é algo, ó, o sentimento. Eu não estou sentindo que isso é algo bom. As minhas emoções estão muito exacerbadas nesse momento, mas seja feito como tu queres e não como eu quero. Você percebe que Deus nos deu um centro superior para nós fazermos boas escolhas. Eu vou colocar para vocês uma imagem do que acontece quando um lobo frontal está comprometido. Existe ali um enfraquecimento dos princípios morais. Então, a pessoa vai ter problemas sociais, perda do amor natural, por exemplo, vai ter dificuldade de reconhecer consequências e efeitos, o raciocínio vai ficar prejudicado, ela vai perder a empatia pelos outros, pelo que os outros estão passando. Você já viu, às vezes, filhos que não têm empatia nenhuma? Eles podem ver os pais trabalhando o tempo todo, a mãe trabalhando o tempo todo, e eles conseguem ficar tranquilamente sentados num sofá, jogando um videogame. Isso é falta de empatia, você não tem compaixão do outro. Outra coisa, falta de controle sobre si, falta de domínio próprio, tudo isso em um lobo frontal comprometido. Um centro superior comprometido. E eu coloquei aqui, eu sei que todos aqui sabem, não é isso, mas é para a gente fixar sempre, para a gente estar sempre se lembrando as drogas que prejudicam o lobo frontal. Olha, essas coisas, na verdade, a primeira coisa que afeta no nosso corpo é lobo frontal. O álcool, a nicotina, a cafeína, os remédios. Então, veja, existe, eu não sei como é hoje, mas existia ali uma lei seca que permitia uma quantidade de álcool no sangue, eu não me lembro quanto era, mas era permitido ali uma quantidade baixinha. Por quê? Por que eles permitiam? Porque não afetava a coordenação. Quando parava alguém ali que os policiais estavam desconfiados que a pessoa havia bebido, eles mandavam fazer alguns movimentos, andar em linha, andar com o pé só, eu não sei, faziam ali algumas coisas para ver se a pessoa tinha tomado álcool. Então, veja, o que eles permitiam de ter álcool no sangue não afetava a coordenação, mas já tinha afetado o julgamento. A pessoa já era um risco. Hoje eu não sei se permite isso no sangue ou não, mas enfim, um pouco de álcool no sangue é extremamente prejudicial para o julgamento, para o juízo, para a razão, para a mente, extremamente prejudicial para tomar uma decisão.
afeta. A nicotina, a gente também perde a capacidade de pensar. É igual a fumaça. A fumaça, quando vem uma fumaça perto de nós, a gente fica meio que anuviado. Da mesma forma que aquela nuvem de fumaça não nos faz enxergar bem, a gente não consegue enxergar bem, o cérebro também fica anuviado e não vai conseguir funcionar direito. A cafeína leva a fofoca. E diz ali os especialistas nisso que a cafeína é um assassino silencioso da inteligência emocional. E você sabia que nos Estados Unidos tem ali o futebol americano e existe o quarterback, que é um dos jogadores que eles tomam as decisões e eles iniciam todas as jogadas. Você sabia que eles são proibidos de tomar café? Ou de ingerir qualquer coisa que tenha cafeína? Proibidos, porque eles vão perder a capacidade de tomar essas decisões e iniciar uma jogada que seja necessária. Proibidos. É interessante isso. Fizeram um teste uma vez, um voluntário tomou um copo de café e foi fazer uma ressonância magnética. E eles viram que diminuiu a circulação sanguínea no cérebro em 40%. Ou seja, são entorpecentes para a nossa mente. Como é que nós queremos ter uma mente fortalecida, um centro superior fortalecido, se a gente fizer uso dessas coisas que enfraquecem, não é verdade? Fica difícil. Quais são outros entorpecentes? Olha aqui, condescendência com apetite. Obscurece e entorpece a mente, embota as santas emoções da alma. Outra coisa, quando a parte animal do instrumento humano é fortalecida pelo uso da carne, as faculdades intelectuais enfraquecem proporcionalmente. A vida religiosa pode ser obtida e mantida com mais êxito se a carne é rejeitada. Por quê? Porque esse regime estimula a intensa atividade das tendências concupiscentes. Então, o que estimula? O centro inferior, emoções, paixões, e enfraquece a natureza moral e espiritual. Então, o centro superior vai ser enfraquecido e o centro inferior vai ser fortalecido. E aí desequilibra. A mente não vai ser forte. Interessante isso também. Não conheceis o perigo de comer carne simplesmente porque vosso apetite anseia. Condescendência com o apetite. Mas ao participar, porém, desse tipo de alimentação, o homem põe na boca o que estimula paixões pecaminosas, o centro inferior vai ser fortalecido. E as emoções não consagradas enchem a mente e a visão espiritual é anuviada. Então, anseia que está ali, é cobiçar, é querer. Então é isso. Você sabia que milhões de reais, de dólares, de qualquer moeda do mundo inteiro são gastos para fazer com que você anseie coisas, cobice coisas? Fotos, cores, a música nos lugares, tudo vai conspirar para fazer com que você seja uma pessoa que cobiça, que quer, que deseja e ser então dominado por isso. Aquilo que os cientistas descobriram, as decisões das pessoas, que era para ser pela razão, está sendo agora só pela emoção. Eu quero, eu vou fazer. É assim que está sendo. Mas não pode ser assim nos cristãos. Como é que seremos selados por Jesus? Como que a nossa mente vai estar fortalecida? Eu coloquei algumas outras coisas mais específicas, eu escolhi só algumas coisas para a gente entender que a questão da condescendência com o apetite vai muito além de, por exemplo, deixar de comer a carne. Muito além disso. E eu coloquei só algumas coisas, existem muito mais coisas que precisamos atentar. E Deus vai guiar cada um de nós, se nós assim buscarmos e desejarmos. Por exemplo, o bicarbonato não deve de forma alguma ser introduzido no estômago, porque o efeito é terrível. Corrói as mucosas do estômago, ocasiona inflamação e envenena com frequência todo o organismo. Outro texto ali só colaborando, o bicarbonato produz inflamação no estômago, envenenando todo o organismo. Então, tudo que irrita o nosso corpo, o nosso estômago, vai ser irritante para a nossa mente, vai ser irritante, inclusive vai causar irritação em nós. O que irrita o nosso corpo, seja os nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve, seja aquilo que a gente vê, seja aquilo que a gente come, não importa, tudo que entra no nosso corpo é alimento, seja visualmente falando, ou aquilo que a gente ouve, está entrando no nosso corpo. E se for irritante,
vai prejudicar todo o organismo e vai causar irritação. Inclusive, tem gente que diz que é muito irritado, não consegue ter paciência. Tem tudo a ver com o que a gente come, por exemplo. Então, o bicarbonato, o que é aquele pozinho branco que a gente coloca o fermento royal? Tem bicarbonato, não deveríamos usar, é irritante. Também é gasto muito tempo em culinária desnecessária, na preparação de ricas tortas e bolos e outros artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que deles participam. Preparassem nossas irmãs um bom pão e algumas outras espécies de alimentos saudáveis, e tanto elas como suas famílias estariam melhor preparadas para apreciar as palavras da vida. Você quer apreciar melhor a Bíblia? E muito mais suscetíveis à influência do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, a influência dele vai ser sempre no centro superior. Vai ser sempre no centro superior. O inimigo, ele quer influenciar e estimular paixões, emoções e sentimentos. O Espírito Santo quer fortalecer o centro superior, para que para que ele domine sobre os sentimentos. Eu estou me sentindo mal, mas eu continuo confiando em Deus. Porque um centro superior, quando está intacto, não é movido por sentimentos, não é movido por emoções. É movido pela razão. Eu não sinto Deus comigo agora nesse momento, mas eu sei que Ele está. Então, nós não devemos estar condicionados aos sentimentos. Eu preciso sentir Deus, eu quero senti-lo ao meu lado. Eu tenho um pouco de receio com músicas, que a gente chama de hinos, mas que não são hinos, às vezes, que dizem sobre sentir Deus, sobre sentir o toque de Deus, a presença de Deus. Sabe por quê? Porque você não vai sentir a presença de Deus o tempo todo. Não vai. Mas a sua mente sabe que Ele está com você. Isso tem que ser mais forte do que o sentimento. Isso é mais importante. Uma outra coisa. Açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação. E isto obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Então, olha, se você é mal-humorado, irritado, possivelmente tem tudo a ver com a sua alimentação. Tem uma ligação muito direta em relação a isso. E as pessoas às vezes perguntam, mas e o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco? Queridos, é tudo açúcar. É tudo açúcar. Eu não vou falar aqui extensamente sobre o açúcar em si. Mas você vai perceber, se você tirar esse artigo da sua alimentação, que vai ser muito benéfico para você, muito benéfico. Outro ponto, não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Por quê? Porque fermenta. Então é melhor usar frutas numa refeição e verduras em outra. Você veja como que Deus deixou instruções para nós sobre tudo e a gente não entende às vezes. Não, mas eu não entendo por que Deus deixou esse tipo de coisa. Eu não me sinto mal. Mas está escrito que é bom, não é bom comer verduras e frutas. Pode causar fermentação. Então, Deus deixou instruções específicas sobre muitas coisas, porque Ele sabe que aquilo que causa fermentação, que irrita o nosso corpo, o nosso estômago, vão prejudicar diretamente a nossa mente. Não tem como separar. O que a gente estava falando no outro dia, ainda não é esse, é o outro, mas olha aí, olha esse texto que interessante. Seria muito melhor comer apenas 2 ou 3 diferentes tipos, diferentes espécies, numa refeição, do que lotar o estômago com muitas variedades. Quando a gente faz junta-panelas, às vezes a gente tem medo, né? Porque as pessoas levam cada uma coisa diferente, e aí, justamente no sábado, e aí é um dia que, eu não sei, talvez as pessoas cometam mais intemperança do que os outros dias, porque delas querem experimentar de tudo um pouco. Querem pegar um pouco daquele, e experimentam de tudo um pouco. E ali no estômago, diz o espírito de profecia, que vira uma fossa. Uma fossa. Como é que nós vamos ter uma mente fortalecida para nós tomarmos as decisões que precisamos? Nós estamos vivendo nos últimos dias, é imprescindível que o Senhor recupere a nossa mente, nós vimos isso nas outras mensagens. Como cooperar com Deus? Ele vai recuperar a sua mente, meu querido, minha querida irmã, mas nós precisamos cooperar, senão não vai ser possível Ele fazer essa obra. Por isso que a gente disse em uma das mensagens que a gente precisa exercitar o confinamento voluntário. Tem tudo isso aqui, às vezes de saudável para comer, mas se eu comer de tudo isso que tem disponível, o meu estômago vai virar uma fossa. Então eu realmente preciso escolher algumas coisas que combinem entre si.
Inclusive, tem coisas que são saudáveis, que faz bem para mim, mas não faz bem para você. Algumas pessoas têm, o feijão é veneno. Outras pessoas comem normalmente. Então, nós precisamos, inclusive, conhecer o nosso corpo. E Deus vai dando sabedoria para a gente entender essas coisas. Aqui um outro texto dizendo a mesma coisa também, comer 2 ou 3 espécies de alimento em uma refeição, isso não causa dano para os vossos órgãos digestivos. Então, quando vocês são convidados para uma refeição, evitem a muita variedade. Tá bom? Então, isso, olha, você tem que, tereis de fazer, se quiser, de ser uma sentinela fiel. Você quer ser uma sentinela fiel do Senhor? Então, você vai precisar praticar o confinamento voluntário. Eu vou comer só esse e esse. Pronto. A gente vai precisar tomar decisões assim, para cooperar com Deus, nesse processo de recuperar na nossa mente. Esse que a gente falou também, comer apenas 2 vezes por dia em geral, demonstra-se benéfico para a saúde, mas não há problema se a pessoa quiser tomar ali uma 3ª refeição, desde que se respeite 5 ou 6 horas de distância entre uma refeição e outra. Então, se você já toma o seu de jejum meio tarde, almoça meio tarde, você vai perceber que não há tempo para você fazer a 3ª refeição, porque não tem como a gente comer e ir dormir. Isso também enfraquece o nosso corpo, a nossa mente. Outra coisa, comer depressa demais. Comer alimentos em uma refeição que não combinam, tá tudo nesse texto que está aí na tela. Se homens e mulheres, olha, eu e você, nos lembrássemos do quanto afligimos a alma quando afligimos o estômago, e quão profundamente é Cristo desonrado quando o estômago é sobrecarregado, seriam corajosos e abnegados, e dariam ao estômago a oportunidade de recobrar a sua salutar ação. Enquanto assentados à mesa, olha esse texto, podemos fazer a obra médico-missionária ao comer e beber para a glória de Deus. Quer fazer a obra médico-missionária? Começa na mesa, na sua mesa, naquilo que você come. Importante esse texto. Alguém diz assim, é da conta de alguém o que eu como? Que conduta eu sigo? Eu estou comendo, se eu fizer mal, vou fazer mal para mim mesmo? Será que eu só faço mal para mim mesmo? E a pergunta seguinte, sofrem os que estão em relação com algum dispéptico, que tem dificuldades digestivas? Será que sofre? Será que a pessoa que tem esse problema faz mal somente a si, por comer em excesso, ou por comer alimentos que não combinam? Será que ela faz mal só para ela mesma? Olha o que diz, simplesmente fazer qualquer coisa que de alguma forma os irrite. Quão naturalmente se impacientam. Sentem-se mal e parece-lhes a eles que seus filhos são muito maus e não conseguem falar com calma e nem sem uma graça especial agir com paciência em família. Então, sim, queridos, a gente não afeta só a gente mesmo, a gente afeta os outros com quem nós convivemos. Isso é extremamente importante a gente entender. Olha só, eu acredito, como se fosse uma guerra entre razão e emoção. E eu acredito que o inimigo, nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele esteja ganhando terreno em muitas vidas, justamente por estar conseguindo enfraquecer o nosso centro superior e fortalecer o nosso centro inferior, diminuir o nosso lobo frontal de diversas formas. Alimentação, remédios, álcool, cigarro, bebidas fortes como café, tudo isso enfraquece a mente e nos rouba a promessa de que Jesus nos fez, de que nós podemos sim ter a mente de Cristo. Fortalece, mas não é só isso, a condescendência com apetite. E nós vamos ver que tem mais coisas que o inimigo tem usado para excitar as paixões e emoções, fortalecer sentimentos e enfraquecer a razão, o domínio próprio e a vontade. O lobo frontal tem sido enfraquecido. E Satanás tem sido muitas vezes bem-sucedido em nos tornar seres emocionais, ao invés de seres racionais. Você sabia que você é um ser racional? Você é capaz de ter sentimentos, mas você é um ser racional, não é um ser emocional. Aí dizem que nós estamos na geração floco de neve. Não pode falar nada, não pode fazer nada, que as pessoas já estão extremamente sensíveis. E às vezes as pessoas dizem assim, mas sabe por quê? É que eu sou sensível. Pois Deus comenta no espírito de profecia que aquilo que você chama de sensibilidade, na verdade é o eu, muito grande. É interessante. Eu coloquei a imagem aí, você deve estar vendo,
de 2 homens, e ali são Paulo e Silas. E nós sabemos que eles foram presos, foram levados aí contra a vontade deles, foram presos, eles foram severamente açoitados com 39 chibatadas, eles foram lançados numa prisão nada limpa, muito pelo contrário, imunda, toda irregular, os pés foram presos no tronco, diz que era uma posição que causava muita dor, e depois de tudo isso, com certeza, as emoções e sentimentos deles estavam clamando para que eles chorassem incontrolavelmente ali naquela prisão. Mas eles estavam chorando incontrolavelmente? Eles estavam murmurando, reclamando, desesperados ali nessa prisão? Eu acredito que essa foto diz muito bem como eles estavam, pelo relato que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus. Na verdade, eles tinham um rosto feliz. E eles estavam louvando a Deus. Queridos, como é possível estar numa situação dessa, sentindo dor física, tendo apanhado, sendo tratado de forma tão injusta? Como é possível eles estarem felizes? Como é possível? Por causa dos pensamentos que eles tinham, queridos, a inteligência emocional que eles possuíam, o lobo frontal deles estava preservado. Eles tinham a mente de Cristo, a mente nas coisas invisíveis, no céu, em Jesus, no que Jesus ensinou. Eles não estavam pensando em coisas fantasiosas. Eles estavam pensando em coisas reais, em coisas verdadeiras. E isso foi tão poderoso que mesmo nessas condições ali numa prisão, eles ainda mostravam um rosto feliz e louvavam a Deus. Ah, queridos, você também não quer um lobo frontal assim? Uma mente assim? Eu quero muito uma mente assim. E Deus vai poder selar apenas os que tiverem uma mente preservada e íntegra dessa forma. A intenção de Deus ao criar a nossa mente é para que ela fosse poderosa, capaz de controlar emoções, deslizar acima das circunstâncias, tomar decisões certas, pensar certo e viver com os olhos nas promessas de Deus, ou seja, a mente de Jesus. Olha que coisa maravilhosa que Deus prometeu fazer por nós. Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo. Precisamos muito que Deus atue na nossa vida e precisamos muito cooperar com o céu. Veja o que a religião faz. Sempre comunica poder para o seu possuidor. Você tem religião? Então você vai ter poder para restringir, controlar e equilibrar o caráter, o intelecto e as emoções. Você vai ter poder para refrear a língua, você vai ter poder para dizer não para certas coisas. Que interessante isso. Sempre comunica poder. Então, a mente vai estar sob controle, vai estar controlando as emoções, o intelecto e o caráter. Que coisa maravilhosa. Então, fé é diferente de emoção. É verdade que hoje em dia as pessoas dão mais ênfase nas emoções religiosas, texto da irmã White, e manifestam intenso zelo em ocasiões especiais, uma programação, um evento, e a religião desses parece ser mais da natureza de um estimulante do que uma permanente fé em Cristo. Fé não é sentir, um arrebatamento de emoções. É confiar numa assim diz o Senhor, independentemente das emoções. Por exemplo, nos tempos de Guilherme Miller, milhares de pessoas iam vê-lo pregar. Por que será? Será que ele fazia aqueles cultos que hoje existe, assim, culto celebration, que atrai um monte de gente, que parece um show, é luz baixa, é gelo seco, aquela fumacinha, é representação teatral, efeito, sei lá, pirotécnico, psicotécnico, eu não sei, tudo que é coisa para estimular as pessoas. Será que é isso que Guilherme Miller utilizava para que as pessoas viessem, para atrair as pessoas? Não é assim que dizem que tem que ser os cultos hoje? Não, tem que ser assim, porque senão os jovens não vêm. Tem que ser uma música, um louvorzão para os jovens, senão eles não vão gostar. Que coisa mais triste. A que ponto nós chegamos? E no tempo dos reformadores, será que eles usavam esses artifícios? Os pais dos meninos e meninas valdenses, eles usavam esses métodos na educação dos filhos? É tudo para a gente refletir.
Veja nos tempos de Guilherme Miller, não havia nenhuma excitação extravagante, mas tinha uma sensação, um senso de solenidade quase geral no espírito do povo. Sua obra, como a dos primeiros reformadores, tendia antes, entenda isso, convencer o entendimento e despertar a consciência, o centro superior, do que meramente excitar as emoções. Ao despertar a consciência, as pessoas sentiam, sim, emoções. Sentiam-se felizes pela volta de Jesus. Outras sentiam-se extremamente humilhadas diante de Deus. Então, despertava emoções, mas porque despertou a consciência. Então, é possível nós termos, não é que a gente não vai sentir nenhum tipo de emoção, mas a religião, antes, olha aí, quer convencer o entendimento e despertar a consciência. E esse é o nosso objetivo em absolutamente tudo que nós formos fazer. Anote aí para você. Tudo o que você for fazer, pense, isso que eu vou fazer vai despertar a minha consciência, vai fortalecer a minha mente ou vai fortalecer paixões? O que eu vou comer agora de manhã? O que você vai comer? Você já comeu hoje? O que você vai comer hoje? Vai despertar a consciência? Vai fortalecer a sua mente? Ou vai fortalecer paixões? Vai fortalecer sentimentos? Como você vai se vestir? Isso vai fortalecer a mente dos outros? Mulheres e homens podem se vestir de forma a fortalecer paixões nos outros. Onde você trabalha, está sendo favorável para despertar a consciência, para convencer o entendimento, ou seja, para fortalecer o centro superior? Onde você mora? Esse é o foco. O Senhor Deus quer recuperar a sua mente e a minha. Mas eu e você precisamos cooperar com o céu. Despertar a consciência e não adormecer nossa mente, nosso lobo frontal. Não é para despertar as paixões. Esse é o nosso foco. Veja só, não é o plano de Cristo excitar as emoções. Mais um texto do Espírito de Profecia. Nós, queridos, fazemos parte de um povo que está aguardando a volta de Jesus. E isso nos causa alegria, boas emoções. É verdade. Qual é o problema de se sentir alegre por causa disso? Nenhum. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos seres racionais, capazes de ter sentimentos. Não somos seres sentimentais. Não, nós somos seres racionais que têm sentimentos, mas não somos dominados por eles. Por isso que a gente diz sobre a paixão de Cristo. Ser guiados por sentimento não é seguro. É um guia muito, muito enfraquecido. Porque aí, de acordo com o que acontece ao nosso redor, os nossos sentimentos mudam. Então, não é seguro. Despertar a emoção nas pessoas, medos, temores, não é seguro. Veja isso nesse texto, que é o exemplo das 10 virgens. Olha, outras, tomando as suas lâmpadas, as não prudentes, as tolas, não levaram azeite consigo. Elas haviam se movido por impulso de momento, preste atenção, sentimentos faz isso. Nossas emoções, age por impulso. Nunca haja com base em emoções e sentimentos. Se você perceber que você está para tomar uma decisão e você está com as emoções afloradas, em nome de Jesus, pare tudo e vá orar. Não tome decisões assim precipitadas, por impulso e baseado em sentimentos. Continuando o texto, os seus temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos. Estando satisfeitos, olha o que é, a luz vacilante das boas emoções. Se você está se sentindo bem, isso é uma luz vacilante, bruxuleante. Tinham saído para encontrar-se com o Senhor, mas não estavam preparadas para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, aonde que ficam as boas emoções quando você é provado? Elas desaparecem. Aí você vai ter emoções que são ruins, por exemplo. E aí você vai ser dominado pelas emoções? O que aconteceu com elas? Faltou-lhes fé. E a sua luz se tornou bruxuleante. Que interessante isso. Então, qual é o problema das emoções? O problema é você pensar que as emoções são evidência de alguma coisa. Pois as emoções não são prova de nada. É a fé em primeiro lugar. E a fé é um exercício da mente e da razão. A razão não vai contra a fé. Se eu tiver sido treinada, se você tiver sido treinado com uma vida de muitas emoções, ontem o irmão leu ali sobre a questão da ficção científica, como estimula a imaginação. Na verdade, isso está fortalecendo o centro inferior. Se você tiver sido treinado
com uma vida muito de emoções, muitos filmes, muitas músicas, e estiver tomando decisões, estiver fazendo as coisas por emoção, muito emocionante, muito sensorial, como que eu vou me sair nas seguintes situações? Eu vou colocar imagens e vocês vão ver aí as imagens. E eu quero que você me diga o que que acontece com as suas boas emoções quando você for ameaçado de ser lançado ali naquele coliseu. Para onde vão as boas emoções? Eu pergunto para vocês, pensem nisso. Vocês já estiveram frente a frente com um animal feroz desse? Você está vendo ali ao redor do coliseu, são pessoas, eram pessoas sendo queimadas vivas. Para onde vai as emoções boas? Eu pergunto. Se você for dominado por emoções, o que vai acontecer com você num momento assim? Ou então, nesse momento, Daniel ali, os seus amigos, eles tinham todo motivo para temer ao dizer não para o alimento da mesa do rei. Eles poderiam morrer. Eles não tiveram medo. Ou numa fornalha ardente, diante de uma fornalha ardente, como ficam as suas emoções? Vai resistir a essas provas? Se você estiver habituado a agir de acordo com os sentimentos, não estou me sentindo Deus, não estou me sentindo bem, não estou sentindo Deus comigo, como você vai se sentir sendo lançado numa prisão? Como você vai se sentir quando você for maltratado por amor de Cristo? Bem, queridos, não importa como nós nos sentimos. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus e confiar nelas. As promessas são imutáveis. Sentimentos não. Sentimentos mudam de acordo com circunstâncias. As promessas de Deus são constantes, são firmes. Sentimento muda de acordo com o vento. Já Deus não. A propósito, queridos, a reforma de saúde, às vezes as pessoas dizem que a reforma de saúde é só para quem está doente. Isso, eu não sei de onde tiraram isso, mas isso é a coisa mais falsa que possa existir. A reforma de saúde é principalmente para jovens como esse da tela, Daniel, Sadraque, Mesaque. Tem tudo a ver com fortalecer a sua mente, com formar o seu lobo frontal se você ainda não chegou aos 30. E se você já passou dos 30, é recuperar a sua mente. Para nós que já temos formado, já passamos dos 30, é para reverter todo o dano feito. Nós precisamos de tudo que possa ser possível obtermos de terreno vantajoso na nossa vida, para Deus poder agir com mais poder. Olha esse teste aí. Se rapazes ou moças, homens ou mulheres, forem movidos por sensações, por hormônios, por emoções e sentimentos, vão passar nesse teste? Veja, sentir não é o que Deus nos pede. Ele nos pede para termos algo muito mais seguro do que sentimento, do que emoção, do que sensação. Muitos, em vez de confiar em Deus e descansar nele, confiam em si mesmos, fazem dos sentimentos o seu critério. Se as emoções são despertadas, sentem-se bem. Constroem as suas esperanças sobre impulsos. Porém, quando os sentimentos mudam, tornam-se tristes. Olha essa última frase. Sentir é o Deus deles. Isso nunca lhes trará a santificação. Vocês já leram aquele texto do Espírito de Profecia que diz assim: naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição? Você já leu? Que interessante isso. Ou seja, não vamos agir com base em sentimentos. Não vamos. E se nós ficarmos esperando por algo que nos mostre que Deus está conosco, nós vamos ser decepcionados. Porque por muitas vezes você vai sentir como se Deus tivesse te abandonado. Mas pela razão, porque você já leu, você sabe que Ele está. Mas se você não entender que você precisa fortalecer a sua mente para agir dessa forma, você vai correr o risco de desanimar e de desistir. Ele já disse que está comigo. E se eu ficar esperando que desça fogo do céu para eu sentir que Deus está comigo, igual lá no Monte Carmelo? Nesses últimos dias, quem é que Deus disse que faria descer fogo dos céus nesses nossos últimos dias? Não é Deus. Então, não podemos ficar fiados nas coisas sensoriais, visuais, nada disso. Deus não prometeu que você iria sentir Ele ao seu lado o tempo todo, mas Ele disse que estaria ao seu lado. Interessante isso, não é? Hoje existe, então, uma falsa santificação, como disse o texto anterior.
O texto diz ali, põem de lado a razão e o juízo e confiam completamente em seus sentimentos, baseando suas pretensões à santificação nas emoções que em algum tempo experimentaram. Às vezes a gente tem a tendência de buscar hinos de louvor que mexam com a gente, que despertem emoções. Eu não sei se existe alguma coisa tão poderosa como a música para despertar as emoções, o louvor, os hinos. Foi Deus que criou a música. Tem música no céu, mas com certeza tem música também no reino das trevas. A música de Deus agrada a Deus, é para o gosto dele. A música do mal tem para todos os gostos, para todos. Cuidado. Deus é a plateia, não são os nossos jovens. E sentir não é o objetivo, é engrandecer a Deus e cantar aquilo que ele gosta. Esse é o objetivo. Aí, às vezes, as pessoas podem ficar um pouco chateadas e perguntar, tá bom, agora eu não posso nem sentir emoção? Eu não posso sentir emoção? Então, veja, a gente pode sim sentir emoção. Olha só esse texto. Satanás. Eu vou ler o final da frase para ver se você quer ver o começo. Então, Satanás perde o poder de controlar a mente. Quer ver o começo dessa frase para ver como é que Satanás perde o poder para controlar a nossa mente? Olha isso. O que ele procura excitar? As emoções e despertar as paixões. Pertence-vos, porém, o que é que Deus quer de mim e de você? Manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então, Satanás perde o poder de controlar a mente. Olha isso, queridos, isso é muito importante a gente entender. Ele vai procurar excitar as emoções e despertar as paixões. Mas Deus quer que as paixões e emoções estejam sob o domínio da consciência, de uma mente esclarecida. Satanás vai perder o poder, não vai poder controlar mais a nossa mente. Então, a gente vai poder ter emoção? O que é que tem que quebrantar o nosso coração? É sentir? São emoções? Eu vou ler para vocês aqui, eu não coloquei na tela, mas eu vou ler um relato da irmã White, em um momento em que ela disse que uma congregação toda foi quebrantada. E eles começaram a chorar. E eu quero que vocês identifiquem o que é, por que essas pessoas sentiram. Por que sentimentos foram despertados. Quero que vocês sejam capazes de analisar e de ver ali um padrão naquilo que nós estamos falando, que existe um sentir que é santo e um sentir que não é. Eu quero que vocês vejam por que essas pessoas choraram. A irmã White começa assim: fui à frente tremente, fraca, a minha cabeça latejando de dor. Falei sobre o capítulo 58 de Isaías. O Senhor falou através de mim. As palavras vinham em demonstração e poder do Espírito, quase mais rápido do que eu podia articulá-las. A congregação estava praticamente toda em lágrimas. Fiz um apelo para que viessem à frente, e cerca de 50 atenderam e deram seu testemunho. Todos estavam chorando como crianças. Todos sentiram o poder e a presença de Deus. Houve uma assinalada revelação de seu poder. Corações foram subjugados e quebrantados diante de Deus. Isso está em carta 29 de 1880, na página 3. Essa é uma emoção lícita. É uma emoção que veio porque ela abriu a palavra de Deus. Ela leu ali, ela estudou sobre o Isaías 58. Ao eles ouvirem e descobrirem que o evangelho é para eles, que aquilo era para eles, eles se quebrantaram e choraram como crianças. Então, quando você encontra com a palavra de Deus e vê que Deus escreveu aquilo especialmente para você, Deus falou aquilo especialmente para você, então sim, a emoção brota. Sentimentos brotam. Quando você lê sobre o Calvário, por exemplo, tudo que Jesus já passou por você para que fosse possível hoje você não ser controlado pelos sentimentos e emoções, mas para você exercer de novo a faculdade da razão, para você poder ter uma mente fortalecida. Jesus Cristo deu a sua vida para que você pudesse ter a sua mente recuperada, pudesse ter a mente de Cristo. Aí você pode sentir uma emoção mesmo muito grande. Escolher e decidir ainda é pela razão. É sempre pela razão. Fé, inclusive, apela para a razão. Porque todo aquele que conhece a Deus
Crer em Deus não é uma escolha como se fosse um tiro no escuro. Não, é algo bem consciente. Entende? Não é uma aposta. Não, você sabe quem é que ganha nessa guerra. Então é bem racional a fé. Agora, voltando a falar da música, eu coloquei 3 videozinhos curtinhos para você ver. Às vezes as pessoas dizem que para atrair os jovens tem que ter um louvor animado, mais temperado, precisa apelar para o gosto deles, para eles virem para a igreja. Então eu coloquei aqui, eu espero que não tenha o som, eu havia tirado o som, é só para vocês verem o movimento do corpo, tá bom? E aí vocês vão ver movimentos ali, demonstrações extravagantes, olhos fechados, mexendo de um lado para o outro. Oh, queridos, eu não estou falando das pessoas que estão ali, tá bem? Nós estamos analisando algo externo. Então você vê muita demonstração externa, muita coisa visível. E aí as pessoas ao redor estão reagindo também. É bem emocional, bem sensorial, é muito corporal. E quando nós usamos hinos assim, chamamos de hinos, qual é a resposta das pessoas? Qual é a nossa intenção? A gente quer que as pessoas se entreguem a Deus, como lemos no relato da irmã White, corações foram quebrantados, as pessoas se humilharam diante de Deus. A gente quer que as pessoas que têm uma música assim, um hino assim, elas sejam quebrantadas para Deus e mudem de vida? É isso que a gente quer? Será que é isso que vai acontecer? Que tipo de reação que vai provocar nas pessoas? Que impacto que vai ter na mente delas? Quero que você pense sobre isso. Um outro vídeo, eu não sei se você vai conseguir ver aí, mas é um cantor adventista, e aí tem ali 2 pessoas reagindo ao que ele está cantando. Então, é um louvor corporal, não sei se vai dar para ver, para mim aqui está travando, e é uma reação corporal. Um louvor corporal, reação corporal. A gente quer uma reação no centro superior ou no centro inferior? Eu me entendo, por todas as coisas que já estudamos, que a reação precisa ser na mente, despertar consciência, não despertar, assim, o corpo da pessoa. Tá? Terceiro vídeo é uma comparação entre emocionalismo e o louvor racional. Espero que vocês não estejam ouvindo, só vendo. Eu coloquei 2 vídeos diferentes, um são jovens da Fountain View, outro ali é um casal cantando, é muito, olha, luz baixa, luzes, enquanto outros são jovens louvando a Deus em meio à natureza. Existe uma grande diferença entre o emocionalismo e um louvor racional, um louvor que desperta a mente. E sabe, eu já me emocionei muito com hinos, do inário, e fora do inário também. Uma vez eu ouvi um hino que eu me emocionei muitíssimo, e dizia assim: ao pé da cruz estou, vi meu Jesus morrer, me dói reconhecer que este lugar é meu. Jesus, eu que pequei e a cruz herdei, mas de lugar trocou, foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. E depois o hino diz assim: e em troca desse grande amor, eu me declaro teu, e a cada dia, se preciso for, eu morrerei. Então veja, quando eu ouvi esse hino, isso quebrantou meu coração, e eu chorei. Mas por quê? Porque despertou as minhas emoções ou porque despertou a minha mente, a minha consciência? Foi a minha consciência que despertou. Esse tipo de emoção é santa, é lícita. Uma outra coisa que eu queria tentar, que talvez, eu não sei se vocês fazem, mas eu percebo que isso é uma coisa que contribui muito para essas questões sensoriais. Fechar os olhos quando está cantando. O tempo todo de olhos fechados, e levanta as mãos. Isso apela para a emoção. Você pode achar que isso é exagero da minha parte, você tem a sua mente para analisar estas coisas diante de Deus. Isso para mim é uma demonstração de emoção e é muito corporal. Sempre que professos cristãos, é um texto do Espírito de Profecia, estão ostentando suas folhas de profissão de fé aos olhos dos outros, ou seja, coisas externas, levanta a mão, fecha os olhos, mexe o corpo, não há fruto real para a glória de Deus. As emoções exageradas, efusivas expressões de fervor e grandes exaltações, elas têm isso. Mas a sua religião consiste largamente em sentimento e êxtase,
Bem pouco há em seu coração que corresponda à sua profissão de fé. Prezam mais as impressões exteriores que causam nos outros do que aquela vida interior escondida com Cristo. Olha só que interessante. Um outro momento aqui, um comentário da irmã White. Ela dizendo que não houve demonstrações extravagantes. Por quê? Porque o louvor a Deus não leva a isso. Nós nunca ouvimos falar de tais coisas como essas na vida de Cristo, como pulando, caindo, girando, gritando, grunhindo. Não. A obra de Deus apela aos sentidos e razão de homens e mulheres. Não há tais demonstrações externas. Você está vendo isso? Mas o Espírito de Deus tem uma influência sobre o coração humano que se mostra no semblante. Então, vai se mostrar onde? O corpo que vai ficar mexendo muito? Não, o seu semblante vai brilhar. E o brilho do mesmo rosto revela Jesus por dentro. Você está vendo isso? Vai se mostrar onde? No seu semblante. O rosto vai revelar que Jesus está dentro. Não é um movimento do corpo, não são demonstrações externas, não é fechar os olhos, pôr a mão para cima, não é isso. É algo tranquilo e calmo, é o rosto. Então, você não mostra que está cheio do Espírito Santo quando você tem essas demonstrações exteriores. Um louvor não é de Deus por fazerem as pessoas reagirem dessa forma e chorarem. E não há tantas demonstrações externas. É o semblante, queridos. O rosto revela. Não é o corpo. É espiritual, entende? Aí as pessoas dizem assim, Carol, mas eu acho um pouco sem graça a música, se não tiver algumas coisas. É meio sem vida hinos assim. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente precisa começar a ouvir os hinos mais solenes. Se você pensa assim, escolha os hinos mais solenes que você encontrar. E aí dê tempo para Deus desintoxicar a sua mente e o seu gosto e mudar a sua preferência. A palavra de Deus diz que ninguém, havendo provado o vinho velho, quer imediatamente o novo. E, aliás, o tempo de graça, por que Deus abre os seus olhos todas as manhãs, serve exatamente para isso, para mudar as nossas preferências, o nosso gosto, o nosso caráter e a nossa mente, para transformar mesmo a nossa mente. Felizmente, há os que satisfazem-se com a simplicidade nos serviços religiosos. Um simples ler a palavra de Deus. Em vez de dar valor ao canto popular, volvem sua atenção principalmente para o estudo da palavra e dão de coração louvor a Deus. Olha que maravilhoso, louvor a Deus tem que brotar de serviço simples, de hino simples e do estudo da palavra. Qual é o nosso dever? Pregar a palavra, não a opinião e tradição dos homens, não fábulas aprazíveis e histórias sensacionais, para mover a imaginação e excitar as emoções. Não devemos agir dessa forma. Então, as pessoas dizem assim, tem certas ferramentas modernas de pregação do evangelho que têm tido um resultado muito bom, tem dado muitos batismos e muitos avivamentos, têm sido feitos filmes, coisas assim para evangelismo. E aí elas dizem, é muito avivamento que tem acontecido, tem atraído muitas pessoas, tem havido muitos batismos. A irmã White comenta, avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, ou seja, apelou para a emoção e sentimento. Excitou-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Os conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é, meus queridos, sensato dar aos nossos jovens, aos nossos filhos, o que eles gostam e o que eles querem. É tolice incentivar o amor a essas coisas que depois eles vão ter que lutar para abandonar depois. O grande trabalho para a salvação de suas próprias almas e das almas dos seus semelhantes não é melhor feito sob um estado de excitação, quando os sentimentos são agitados. Tá vendo? A preparação essencial deve ser obtida na busca das escrituras e na oração humilde e sincera, na quietude e paz. Então, há sim um trabalho a ser feito. Não meramente quando a alma é agitada com fervor e emoção, e o sentimento toma o lugar do pensamento e o leme do controle se perde na excitação. Que coisa mais impressionante, o leme do controle, do domínio, da razão, se perde quando, então, você estimula sentimentos e excitação.
A irmã White escreveu, inspirada por Deus: sofro muito além da medida por ver o pouco discernimento existente entre nosso povo que teve luz tão grande. Eles ouvem um sermão que desperta suas emoções, e aí eles dizem no coração: ah, nos demais do ministério desse homem, ele move nossos corações, ele nos faz sentir. E aí o que ele escreveu no final? Eles estão sentindo, e eles esquecem Deus. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Devemos cuidar muito com as coisas que estimulam as nossas emoções. Pessoas que pregam dessa forma, que mexem com emoções, diz a irmã White que eles brincam com os sentimentos das pessoas. Ao mesmo tempo em que daqui a pouco eles fazem os ouvintes chorar, em poucos minutos está todo mundo dando gargalhada e rindo. Sobre o trabalho desse tipo, muitos são movidos por impulso a professar a Cristo. E há quem pense que isso é um reavivamento maravilhoso. Mas quando o teste chega, eles não resistem. Os sentimentos são agitados, muitos são levados pela maré e parecem ir em direção ao céu. Mas o que acontece com a onda? Do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Então, na forte corrente da tentação, eles rapidamente voltam flutuando como galhos. Não tem firmeza. É Satanás que leva o povo a pensar que, por terem sentido um êxtase de sentimento, estão convertidos. Mas se a vida, olha isso, se a vida não experimentou mudança, isso não é conversão. Seus atos não são os mesmos, seus atos são os mesmos de antes, então estão enganados. A sua vivência não vai além dos sentimentos, então isso é construir sobre a areia. Ao virem ventos adversos, sua casa é arrebatada. A pessoa diz, mas eu senti Deus. Que erro enorme ficar fiado em sentir. Não devemos permitir que haja essas coisas entre nós. O nosso culto, nós de nossos filhos, deve ser um culto racional em todos os momentos. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar o seu próprio princípio. Como é que o pecado começa? Olha ali. Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Você entendeu como que o pecado começa? Emoção e desejo. Você entende a importância do assunto de hoje para o selamento? Se nós formos pessoas acostumadas e treinadas a sorver emoção, gostar de emoção, Deus não vai poder nos selar. Que interessante isso. Eu vou pular esses dois. As promessas de Deus não se baseiam em sentimentos. Elas possuem um fundamento tão diferente de sentimento quanto a luz é diferente das trevas. Precisamos aprender a agir por princípio. E quando assim o fizermos, andaremos com compreensão e não controlados pelas várias diferentes emoções. E quando isso acontecer na nossa vida, nós vamos poder ser selados. E eu peço para que você abra aí na sua Bíblia, 1 Pedro 1,13. Veja se você tem a sua Bíblia aí com você. Abre em 1 Pedro 1,13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos da vossa mente, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Ajude a sua mente a ficar sóbria, a ficar o mais alerta possível. Faça tudo o que for possível para deixar a sua mente o mais funcional que lhe for possível. Ajudar ao Senhor. Sede sóbrios. O que é sóbrio? Abstinente. Rejeite tudo aquilo que você identificar que tem a capacidade de enfraquecer o seu centro superior, a sua mente, e fortalecer sentimentos. Nós temos que ter, irmãos, nós temos que ser mais inteligentes. Temos que agir com mais sabedoria. São coisas eternas que estão em jogo na nossa vida. O espírito e o tom da Bíblia inteira condenam o homem que age sem o uso da razão ou inteligência. Você e eu precisamos agir. Já é hora de nós começarmos a agir por princípio, pela razão. Não sermos mais movidos por sentimentos. Se você não está se sentindo bem, querido irmão e irmã, olha, não é requerido se sentir bem, é requerido que nós tenhamos fé, que Deus está conosco e que Deus vai nos ajudar. E que pode ser que hoje você esteja vendo só temporal à sua volta, tudo escuro à sua volta, mas é o nosso privilégio, é igual à águia.
A águia, quando há um temporal, ela dá um grito, não sei o som que ela faz, e ela ultrapassa as nuvens e voa lá em cima e encontra o sol. Esse é o nosso privilégio. Não dar ouvidos e não prestar atenção às sombras que Satanás lança sobre nós. É nosso privilégio, com os olhos da fé, alçar voo e alcançar o nosso Deus, que é o nosso sol. Sempre devemos agir assim. E eu termino com esse texto: de sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Essa é a minha oração para você. Não existe algo mais poderoso do que a mente de Jesus. A mente de Jesus foi tentada em todas as coisas como nós somos, e permaneceu, deslizou acima das provações e tentações, acima de sentimentos, e olha, ele foi muito injustiçado, ele foi muito maltratado, muito mal compreendido, andou sozinho aqui nesse mundo, e no entanto, a mente de Cristo é possível que eu e você a tenhamos também. É uma promessa maravilhosa. Escreva essa promessa na sua Bíblia, no seu caderno, anote isso para você não se esquecer. De sorte que haja também em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos então nos ajoelhar, todos que puderem, e vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, o Senhor das nossas vidas, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, nós cremos, inclusive, Pai, que o Senhor vai criar em nós uma nova mente. E nós cremos no teu poder, nós cremos que essa é a tua vontade. E ajuda-nos, Senhor, agora, a partir de hoje, nas nossas vidas, Senhor, a sermos esses seres racionais. O Senhor nos criou para sermos assim. Então, ajuda-nos, Senhor, para que isso aconteça nas nossas vidas. Ajude a cada um de nós aqui a entendermos, identificarmos em nossa vida o que é que o inimigo tem utilizado para prejudicar a nossa mente. Dá-nos essa sabedoria, Pai. Por favor, recupera a nossa visão espiritual, recupera, Senhor, a nossa mente, fortalece, Senhor, a razão, nosso lobo frontal. Por favor, Pai, nos ajude a aprender que não é para sermos movidos por sentimentos e emoções. Nos ajude a distinguir os princípios da Tua palavra e agir baseados nele, Pai. Por favor, Senhor. Nós entendemos que são coisas importantes e nós almejamos tanto ser selados, Senhor, com o Teu selo. Nós não queremos nada com esse mundo não tem nada mais para nós, nunca teve, mas agora nós, nesses dias, Pai, nós temos mais certeza a cada dia, esse mundo não vai mais muito longe. Tudo vai ser destruído, tudo vai se derreter, abrasado se derreterá. Então, Senhor, nós queremos manter os olhos no céu. Ajuda-nos, Pai, a trilhar esse caminho, a seguir os passos de Jesus. E coloque em nós, em nossos filhos, na nossa família, a mente de Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos capazes de escolher não baseado em emoção e sentimento, mas baseado num assim diz o Senhor. Ajuda-nos a conhecer a Tua palavra, a estudar cada vez mais, e fortalece, Pai, o nosso intelecto, a razão e a mente. Ajuda-nos para que Satanás não tenha mais domínio sobre nós, que ele não possa mais controlar a nossa mente. Ajuda-nos, Senhor, nós entregamos agora, nas Tuas mãos, a nossa mente, o nosso corpo, tudo em Tuas mãos. Tudo neste altar agora, deste culto, está em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos essa firme decisão, a termos esse alvo, a vigiarmos constantemente, a orarmos sem parar, porque nós precisamos disso, Pai. E com o auxílio de Jesus, nós cremos que venceremos, Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. Querido Deus, nós te amamos, mas queremos te amar ainda muito mais. Queremos, Senhor, que o Senhor reescreva a nossa mente, nos dê um novo coração, nos ajude a nascer de novo a cada instante. É isso que imploramos, porque precisamos, Pai. Queremos honrar o Teu nome. Isso nos traz alegria, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.